E hoje nós vamos falar sobre doenças cardiovasculares que infelizmente têm sido cada vez mais comuns em nosso dia a dia, no nosso contexto. E para falar sobre essas doenças e principalmente, Gilson, como preveni-las, a gente vai conversar agora com a doutora Mônica Padilha Gouveia, que está aqui com a gente e vai falar sobre esses e outros assuntos. Doutora Mônica, bom dia, bem-vinda à Rádio Muriaé. É um prazer receber a senhora aqui. Bom dia, é um prazer meu, tá? Estar aqui com vocês. Sempre sou muito bem recebida aqui, com muito carinho, tá? E um bom dia para todo mundo que está aí nos assistindo, né? Nos acompanhando. Espero ser útil hoje, né? Para cada um de vocês, viu? Lembrando que essa entrevista vai ser transmitida, já está sendo transmitida ao vivo pela nossa live no Facebook. E como é um assunto muito pertinente, a gente vai abrir também para os nossos internautas enviarem perguntas sobre o assunto. Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que são as doenças cardiovasculares, quais são as doenças mais comuns que a gente tem. Sim, Paulo Vitor, é o seguinte, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica as doenças cardiovasculares como as doenças que comprometem o coração e os vasos sanguíneos. O que ela faz? Ela faz um prejuízo, né, na irrigação dos órgãos, como ela compromete, inflama os vasos e todos os órgãos são vascularizados, precisa de sangue, oxigênio para ser nutrido, ela compromete. Por exemplo, no cérebro, levando a derrame cerebral, né, nas pernas, isquemia, aquela pessoa que tem dores, né, no caminhar, podendo levar até uma isquemia aguda, né, precisando de urgência para abrir aquela artéria. Nos rins, levando a insuficiência renal aguda ou crônica com o tempo. No próprio coração, né, gerando o tal temido infarto agudo do miocárdio, Sim. certo? Vista, enfim, todos os órgãos são irrigados, né? Então essa é a classificação pela OMS, ok? E outro detalhe importantíssimo é a doença que mais mata no mundo, tá? Os dois eventos mais graves de morte, né, alarmante no mundo é o infarto e o derrame cerebral. E a OMS, ela libera pra gente todo ano uma observação assim, por exemplo, 500 milhões de pessoas no mundo são diagnosticados todo ano com doença cardiovascular. Para você ter uma ideia, no Brasil, são mais de 400 mil óbitos, ou por infarto, ou por derrame por ano, né? Então, são números alarmantes, né? Mas uma coisa boa também, é uma doença altamente prevenível. Você pode prevenir, você pode cuidar antes de chegar nesse ponto, sabe? Sim, a gente vai falar sobre a prevenção, mas antes, doutora, o que eu percebi nos últimos 2 anos, quando a gente atravessou por essa triste pandemia, que os pacientes que tinham problemas cardiovasculares foram os que mais sofreram. Quando a gente viu os boletins, quando a gente analisava os atestados de óbitos, aumentaram muito as pessoas que tinham problemas cardíacos. Por quê? Vou explicar. Primeiro, porque fugiram, né, dos médicos, do hospital, às vezes deixavam para ir no último minuto e às vezes não dava tempo, né? E outra, que esse vírus é um vírus trombogênico. O que seria isso? Tá? Ele causa trombose, tá? Ele faz trombose dentro das artérias, por exemplo. Então, imagina uma pessoa que já tem placa de gordura, né? Ou tem um stent, enfim, e faz e pega, né, o vírus numa forma grave, ele pode muito bem fazer um trombo ali e ela vira infartar. Não só essas pessoas, até pessoas jovens pode acontecer isso, porque ele é trombogênico, ele é capaz de formar trombo, tanto nas artérias quanto nas veias, formando trombose venosa profunda, embolia pulmonar, né? Nós estamos entrevistando a doutora Mônica Padilha Gouveia, ela que é cardiologista. Lembrando que você que está acompanhando a gente pela nossa live no Facebook pode enviar perguntas que nós estaremos direcionando à doutora Mônica. Doutora, quais são as causas das doenças cardiovasculares? A gente sabe que são várias, mas quais são as principais causas? Ótima pergunta. Então, genético, né? Claro, mas não só genético. Tem pessoas que não nascem com gene para ter doença cardiovascular nenhuma.
Só que aí entra fatores comportamentais de risco, que eu falo assim, é o comportamento, são os hábitos de vida, sabe? E aí eu vou listar elas, tá? Ó, colesterol alto, obesidade, sobrepeso, o sedentarismo, tá? Alimentação desbalanceada, né? Aquela muita gordura, muito sal, muito açúcar. Hoje em dia o açúcar é vilão também, não é só a gordura. O açúcar já sabe que ele inflama as artérias, o corpo, né? O sal também, né? Tem aumento de pressão. O sal, entendeu? Então, o tabagismo e o excesso de álcool, tá? Aí entra também o estresse. O estresse crônico também é cruel. E aí vem as duas doenças, que são as duas doenças que eu considero como mais, assim, importantes da pessoa tomar cuidado e tratar mesmo, porque as duas são silenciosas. Na maioria das vezes, 80%, 90%, é o diabetes e a hipertensão, que é a pressão alta. A pessoa, às vezes, está com ela altíssima, anos e anos, não sabe. E são duas doenças que geram a doença cardiovascular. Doutora, uma outra questão que a gente percebe muito nesses dias atuais, com relação ao estresse. Muita gente, devido a essa correria do dia a dia, muito trabalho, um pouco tempo para se alimentar de forma adequada, para praticar uma atividade física, isso acaba acarretando que você falou. Problemas cardiovasculares. O estresse, o que ele faz? Ele traz com ele uma galera ruim, entendeu? Que é o sedentarismo. A pessoa, ela não tem vontade, ela muitas vezes, o estresse está, às vezes, junto com a depressão, às vezes, né? Tristeza, muito problema e tal. E aí vem, não faz atividade física, não alimenta direito, ou alimenta muito pouco, gerando até desnutrição em certas pessoas, ou muito, gerando a obesidade, sobrepeso e, logicamente, a doença cardiovascular, né? Porque a pessoa obesa, ela vai ficar hipertensa no futuro, ela vai ficar diabética, né? E colesterol vai tender a subir. Então, tá tudo relacionado, é uma roda, né? Sim, consegue imaginar isso? Uma Com coisa vai certeza. puxando a outra. Então, o estresse, o que ele faz? O estresse agudo, ele é até legal, ele é fisiológico. Nós precisamos dele. Por exemplo, eu tô aqui, né, nessa entrevista. Você acha que não deu um estresse agudo? Você libera um pouquinho de adrenalina e tal. Pra quê? Pra minha mente abrir, eu ficar esperta aqui nas perguntas, nas respostas, né? E o estresse crônico não, ele é ruim. Por quê? Ele já faz ao contrário, porque aí você fica liberando direto cortisol, que é um estresse, né? O hormônio do estresse, adrenalina, noradrenalina, e aquilo ali vai acabando com a pessoa por dentro, inflama, vai fazer taquicardia, arritmia, pressão alta, entendeu? E acaba que fica ruim a cabeça. É o contrário. Então, o estresse agudo é normal. Não tem uma pessoa ou outra que não vai ter. Mas o crônico tem que ser revisto pelas pessoas, tem que ser tratado. Porque ele fatalmente ele vai fazer mal em algum momento da sua vida. Como tratar esse estresse, no caso? Hábitos de vida. Hábitos de vida. Eu costumo falar que a primeira coisa que eu faço para combater o meu é oração, né? É crer em Deus, a minha fé, a oração. É praticamente uma meditação para mim. Toda manhã eu faço. Isso aí já me libera demais o estresse. Depois eu te digo, atividade física. Experimentem, pessoas. Aí, por favor, a pessoa que fala assim, ah, não, mas eu não gosto. Gente, não é questão de gostar. É como você tem que tomar banho, não tem? Você tem que alimentar, dormir. Atividade física é assim. Na cardiologia, a gente estuda muito isso. Muito trabalhos científicos no mundo inteiro mostrou que a pessoa que não pratica atividade física, ela pode evoluir com doença cardiovascular e o estresse é combatido, porque você libera substâncias benéficas no organismo. O seu organismo mesmo libera, entendeu? Hormônios do prazer, entendeu? Já ouviu falar na endorfina? Sim, sim. É verdade, a gente libera. Principalmente quando está entendeu? praticando exercício físico, Sim, não é? Sim, a gente libera e aí vai lá pro cérebro e dá aquela beleza, sabe? Aquela coisa boa, gostosa. Então, a atividade física, sim, bem feita, né? Não vai chegar e fazer atividade física de qualquer jeito. Tem que começar devagarzinho e ir aumentando aos poucos, que aí você não desanima. O problema é quando a pessoa vai e quer num dia só fazer
Não. Aí ela vai desanimar. Ela vai ficar toda cheia de dor. Ela, entendeu? Ela vai falar, não sou capaz disso. Se ela for devagarzinho, daqui a pouco tá tudo ótimo. É verdade. Quero mandar um abraço aí para as pessoas que estão acompanhando a gente pelo Facebook. A Letícia Silveira está mandando um recado para a senhora, doutor, falando a melhor cardiologista de Muriaé. Nossa, muito obrigada. Mandando um abraço também para o André Antônio, o Raí Freitas Sigilião, que está acompanhando essa live também. E o Alexandre Vagelo está fazendo a seguinte colocação. Em tempo seco, aumentam até cerca de 30% o número de problemas cardíacos. Quais as principais medidas para prevenir? De fato, esse número está correto, doutor? Esse tempo seco que a gente está vivendo é prejudicial? E assim, principalmente o frio. O frio é prejudicial. Porque como a gente sente frio, as nossas artérias, elas contraem. Então, ela diminui a patência do vaso, o fluxo. Imagina um vozinho, ou uma pessoa até jovem, que já tem placa de gordura, né? Ficar com muito, aqueles, sai da casa quentinho, vai pro frio, toma banho frio. Isso pode gerar o quê? Aumento de pressão e vasoconstrição dos vasos. Por isso que o infarto e o derrame, o número deles é maior no inverno, no frio extenso, entendeu? Intenso, né? Então é aconselhável agasalhar, principalmente as pessoas que já têm problema, né? De pressão alta, os cardiopatas, não abusar do frio. Isso é verdade. Doutor, até pouco tempo, muitas pessoas achavam que problemas cardíacos ocorriam em pessoas idosas, vamos colocar assim, acima de 65, 70 anos. Uhum. E recentemente nós tivemos um fato trágico que acabou comovendo toda a população brasileira, que foi a morte do João Paulo Diniz, que acabou tendo um problema cardíaco e veio a falecer, teve morte súbita. Quais são os cuidados que essas pessoas mais novas devem ter, principalmente essas pessoas que têm atividade física constante em suas vidas, né? Como o João Paulo tinha, né? Ele era triatleta, gostava muito dessas atividades. Pessoas que fazem maratona, faz crossfit intenso, então, enfim. Tem que fazer regularmente a rotina. Acredito que ele fazia, né? Uma pessoa esclarecida e tal. Aí muitas pessoas vieram até no WhatsApp... Mas, poxa vida, mas você não fala aí que se tiver uma vida regrada não vai acontecer e tal? Sim, gente. Tá? Eu falo isso. Agora, medicina não é uma ciência exata. Ela não é 1 mais 1 igual a 2, sabe? As coisas acontecem também. A gente fala que na grande maioria das vezes é assim. Vai ter exceções, tá? Talvez ele possa ter um gene aí muito forte, né? Uma genética, a gente não sabe, né? Eu ouvi até dizer, um médico da família, que ele tinha até um diagnóstico de uma cardiopatia estrutural, tá? Que não tem a ver com a doença de obstrução de placa de gordura, uma miocardiopatia do músculo do coração. Pode ser que ele tenha feito uma arritmia grave, né? Morte súbita não é só infarto. Um aneurisma cerebral rompido com um AVC trágico é morte súbita. Arritmias malignas é causa de morte súbita, principalmente em atletas, né? Uma embolia pulmonar, morte súbita. Então, quer dizer, não é só um infarto. Então, a gente não sabe até, né? Mas isso aí é um gancho bom da gente falar, porque com as medidas, o que a gente faz? A OMS já falou, 80% dos casos podem ser resolvidos com as medidas da mudança de estilo de vida, do controle da pressão alta, do controle do diabetes, do emagrecimento, parar de fumar, aquilo tudo que a gente, né, dos fatores de risco que eu já citei, controle do colesterol. Só que aí, algumas pessoas, você imagina, mesmo cuidando, um ou outro acontece, imagina se você não cuidar, se você deixar tudo isso. É verdade. Aí que vem os jovens com menos de 35 anos infartar. Está cada vez mais frequente, a gente vê isso. Jovens com menos de 35 anos precisando de stent no coração, precisando de cirurgia de ponte safena, né? Aí não vai dizer que isso não é pelo estilo de vida? Claro. Por que está aumentando, né? Você mesmo citou também o caso do coronavírus, né? Sim, que pode ser uma das coisas, né? Vai tudo juntando, né? Vai somando. Sim. E assim, antes de você falar, uma coisa importante, gente, esses fatores de risco que eu falei, por exemplo, a pressão alta com diabetes, ele não se soma.
ele se multiplica ou até mais. Entendeu o que eu tô falando? Por exemplo, você tem um risco porque você é hipertenso. Se você tiver diabetes também, você vai ter, não é só 2, mais até. E se você fumar, mais até. Então isso vai aumentando progressivamente. Entendeu? Tudo está relacionado à qualidade de vida, como a senhora já citou, né, doutora? Uhum. Doutora, vamos pro Facebook, mandando um abraço aí para a Maria Amabile do Nascimento. Ela falou que está ouvindo a entrevista e ela disse que faz atividade física 2 vezes por semana. E ela fala que é tão bom, ela ri, brinca, Ótimo. é um período muito alegre e prazeroso para ela. Mandando um abraço também para o José Bonifácio, a Ana Karina Francisco te dando os parabéns, doutora. Obrigada, José Karina. Bonifácio também te dando os parabéns. Obrigada. A Vera Góes falou, olha, quem tem problema de pressão alta, pode acontecer um infarto? Com certeza, né, doutora? Com certeza, é o que eu falei, justamente. Pressão alta e diabetes são as 2 doenças graves, gente, sabe? E as pessoas não têm noção mesmo, porque não sentem nada. 80% não sente nada. E ela tá por dentro, te inflamando, te gerando problemas que vai daqui a pouco fatalmente gerar ou um infarto ou um derrame. Qual a idade certa para fazer um check-up, doutora? Ótima pergunta. Ó, eu particularmente acho que não tem idade. Eu acho que todo mundo deveria se fazer, inclusive crianças e jovens, tá? Tá aumentando muito o caso de crianças obesas, hipertensas, diabéticas ou pré-diabéticas, entendeu? Então a doença começa ali. Pode acreditar. Já pequeno já começa. Tem casos nos Estados Unidos já de crianças terem sido submetidas a cateterismo e já com lesões. Ah, é comum? Não, não é comum. Mas você entendeu o que eu falei, ô Paulo? É uma coisa que já vem lá. Então, se você pegar no início, é a melhor coisa que tem. Você transformar uma criança em saudável, acostumar ela com a vida saudável. Olha só. Verdade. Né? Aí eu vou te falar, pelas diretrizes, como é que é isso aí? Homem, a partir dos 40, 45, é obrigatório. Independente se ele tem fator de risco, que são aqueles que nós falamos, né? História genética e tal. É muito importante, tá? Fazer o check-up cardiológico. As mulheres seria também, só que tem um porém. Se ela entrou na menopausa antes disso, tem que fazer. Porque a menopausa, ela perde hormônios protetores dos vasos sanguíneos, tá? O estrogênio, ele é protetor, tá? Ele protege a mulher, né? Por isso que há uma inversão dos casos de infarto. Tem muito mais homem infartando que a mulher, só que chega uma idade que a mulher começa a ter também, fica igual, entendeu? Por quê? Por causa disso. Né? Pós-menopausa, a mulher ela fica mais propensa a ter. E aí, se ela tiver aqueles fatores, entendeu? Então, é necessário. No meu ponto de vista, era interessante a qualquer momento da vida. É claro que a partir dos 40, 45, o ideal é fazer uma vez por ano, né? Ou dependendo do problema que a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa acha que vai fazer um check-up e ela já está com problema. Ela já é uma hipertensa, ela já é diabética ou pré-diabética. Hoje em dia, a gente já sabe que o pré-diabético, ele corre o mesmo risco que o diabético para desenvolver a doença cardiovascular. Igualzinho. Tanto que antigamente os médicos não tratavam pré-diabetes, né? Eles chamavam intolerância à glicose. Aí, ó, dieta, emagrecimento. Hoje não, hoje a gente já trata. Entendeu? Então, o cardiologista, ele é para isso, né? É para fazer o check-up cardiológico, ele vai descobrir se você é hipertenso, se você não sabe, se é pré-diabético, diabético, né? Vai te mostrar o motivo de parar de fumar. Fumar é um vício, então a gente tem que, muitas vezes, entrar com remédios para parar. Adesivos, entendeu? Terapia. E o médico é para isso, é para ajudar, né? O colesterol, às vezes, gente, colesterol alto não dá sintoma, entendeu? Imagina, a pessoa tá lá com aquela artéria, porque tudo começa com uma inflamação, sabia? É uma inflamação. A parede dos vasos, ela tem uma membrana muito fininha, é muito delicada. Então, todos esses fatores, eles inflamam, entendeu? Imagina uma pressão alta,
socando ali na parede. Inflama ali, chega a dar fissura. O tabagismo, o cigarro faz isso, o diabetes inflama ali, aí dá uma fissurazinha, uma aberturinha. Ah, meu amigo, aí que tá o problema. O colesterol pode estar até normal no sangue, ele vai passar ali, ele vai grudar ali. Entendi. O cálcio vai grudar ali, entendeu? Células de defesa, nossa, macrófagos, tudo entra ali. Plaquetas, forma trombinho ali. Aí vai fazendo aquela sujeirinha. Sabe quando você tira o cano da cozinha para limpar? É igual. Ó, o meu esposo, ele faz cirurgia de carótidas, né? De limpeza, né? De abrir aqui, tirar aquela. Então, eu entro assim, vejo com ele. Quando a gente limpa ali aquela placa, sai pus. Entendeu? Pus que sai ali. Então, é um processo inflamatório muito grande. Por isso que, às vezes, a pessoa tá, às vezes, em vista de dar um infarto, a gente pede, às vezes, marcadores de inflamação no corpo, tá alto. Entendeu? Porque é uma inflamação. Perfeito. Tá? Doutora Mônica, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na Rádio Muriaé. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E aquelas pessoas que tiverem interesse em marcar uma consulta, saber como que está o coração, como devem fazer para marcar com a senhora? Olha, são muito bem-vindas, tá? Todos vocês, gente. E outra coisa, tá? Me seguem lá nas redes sociais, no Instagram, Facebook, porque eu faço um trabalho muito legal. Eu coloco, assim, reels pequenos de 1 minuto, às vezes 30 segundos, explicando coisas, assim, dicas sobre saúde, tá? Eu quero fazer isso para informar vocês cada vez mais. Seguem lá, me perguntam, pode perguntar, não precisa ficar achando que, entendeu? Com vergonha, pega lá, faz pergunta no direct, faz quando eu abrir a caixinha, que eu vou responder com todo carinho a todos vocês, tá? Eu acho que o médico, ele tem que estar na rádio, por isso que eu vim aqui, me chamaram, eu vim. Ele tem que estar no Instagram, ele não tem que ficar só no consultório, não. Ele tem que se comunicar, porque o homem, ele evoluiu por isso. Porque ele se comunica, é a diferença nossa, né? Do ser humano. A gente se comunica e com isso a gente evolui, sabe? A gente tem que se dar a mão. Essa que é a verdade. O que eu sei, eu preciso passar para as pessoas, sabe? Então é isso aí que o recado que eu estou dando para vocês. O meu consultório é no Mar Center Shopping 201A. Meu e do Dr. Flávio, meu esposo, Flávio Gouveia, que é cirurgião cardiovascular, que vocês conhecem, né? Mas, ó, tem novidade aí, hein, gente? Em breve estaremos com uma sede maior, tá? Para receber vocês. E aí eu vou falar com vocês em rede social em breve, viu? Temos a participação aqui, doutora. Diz o seguinte: doutora Mônica, dormência e formigação são sintomas cardiovascular, né? Bom dia, Gilson, a todos. Parabéns pelo programa. Que entrevista maravilhosa com a doutora Mônica Gouveia. Obrigada. Ela me animou ainda mais a continuar com a caminhada. Isso. Voltei ontem a caminhar, pois estou obesa e tenho muito estresse. Parabéns pela entrevista aí, Paulo Tem que mudar Vitor. isso tudo. Vamos lá que eu vou transformar isso aí, hein? Nós vamos mudar tudo. Sou moradora do bairro Cardoso de Melo, me chamo Cristina Pedrosa Sanches Silva e já estou na menopausa. Entrevista maravilhosa. Bom dia, Gilson. Bom dia, doutora. O diabetes dia. é possível tratar só com dieta e exercício? E o pré-diabetes? Então, olha, eu vou falar isso, depois eu falo a primeira pergunta, né, que fizeram. Hoje em dia, não é só com dieta e atividade física. É também. É super importante a dieta e a atividade física. Mas o pré-diabetes e o diabetes, ele tem que ser tratado com remédio, tá? E é muito interessante que quando essas pessoas, que geralmente são pessoas sobrepeso, quando elas começam a ter o comportamento dela saudável, né? Começa a fazer atividade física, começa a fazer uma alimentação balanceada, direitinho, elas começam a diminuir a glicose no sangue e conseguem sair fora dos remédios, entendeu? Olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. Mas hoje em dia está provado que temos que tratar sim com remédio, para ser até mais rápido, né? A melhora. E a outra pergunta foi se a dormência, né, em extremidades, pode sim. Pode ser. Pode ser um sintoma? Tá, pode. Pode ser sintoma de falta de fluxo naquela extremidade,
tá? Tem que ser avaliado, sim. Pode ser, quando é unilateral, pode ser ataque isquêmico cerebral, que pode ser transitório, né? Às vezes a pessoa faz vários ataques isquêmicos transitórios, vai e volta o fluxo e de repente faz mesmo o AVC, né? Pode ser um aviso, assim como a angina é um aviso que a pessoa vai infartar. A angina é aquela dor, né? Que eu falo em rede social muito, volta e meia eu tô falando. Cuidado, gente, né? Tem esse sintoma, vamos ver antes que chegue um evento agudo fatal, né? Tá certo, doutora Mônica, muito obrigado Agora falando em estresse, né? O estresse, ele causa também dormência, tá? Dormência labial, dormência de extremidade. Por quê? Pessoa estressada, ela respira rápido. Ela tende a respirar rápido. Isso ela faz uma alteração dos gases no sangue, entendeu? O sangue, ele fica alcalino, né? Porque ele libera muito gás carbônico rápido, então há uma alteração e isso pode causar. Já viu as pessoas que chegam, às vezes, no pronto-socorro com estresse agudo, fala que tô toda dormente, achando que tá fazendo uma isquemia cerebral, um derrame e tal, né? Às vezes recebeu uma notícia que perdeu um parente, chega lá. Não é por isso, é pelo estresse, é pela angústia, tá? Por isso que alguém perguntou como tratar, acho que foi o Paulo, né? Perguntou como tratar o estresse hoje em dia, né? Eu cheguei a citar na oração, a meditação, a atividade física, né? Mas, a alimentação, gente, não tem coisa melhor também para tratar estresse, tá? E você tem que se conhecer. Tem alimentos que, às vezes, para mim não vai fazer mal, para você faz, te irrita, né? Então, a pessoa tem que saber o que ela ingere, o que não faz bem. É claro que todo mundo vai fazer mal. A gordura, o açúcar em excesso, né? Os guloseimas, não pode. O sal em excesso, tudo. Mas a alimentação e outra coisa, a respiração. Respirar corretamente. Fazer uma pausa, gente. Hoje a gente não tem tempo para nada, né? A vida é muito corrida. E muitas vezes a danada da internet, ela toma o tempinho que a gente teria para ficar mais sossegadinho, para fazer uma respiração correta, puxar em 4, 5, 6 vezes e liberar, fazer esse tipo de respiração. Isso é super importante, entendeu? Ouvir uma música suave, entendeu? Assistir um filme tranquilo, nada de violência só, nada de coisa, entendeu? Ficar vendo só coisas ruins. Isso trata o estresse, entendeu? E o amor, né? Todo mundo tem um amor, né? Todo mundo tem um amor por um filho, por os animais, não é? Os gatinhos, cachorro. Gente, não tem coisa que mais libera o estresse, não. Que você dar amor e receber amor. Não fica sozinho, não, tá? Você aí que tá me escutando, que é estressado, que é deprimido, não entra pra dentro do quarto e fica. Não. Busca o amor das pessoas, às vezes de um amigo, sabe? Às vezes não é nem parente. Às vezes é mais parente que parente, né? Tem amigo. Isso é o ápice aí eu acho, tá certo. Da energia, tá boa. Pedir a doutora para deixar mais uma vez aí as redes sociais, porque tem muitas perguntas chegando, então as pessoas podem, né, fazer as perguntas através das redes sociais, porque já estamos aí, né, no horário avançado. É uma entrevista muito bacana, doutora muito simpática e espero que volte mais vezes, né, Paulo Vitor, aqui, né? Com certeza. É doutora Mônica Gouveia, tá? No Instagram. Isso, Instagram, Facebook também tenho. Vamos lá, né? O TikTok também, agora eu tô... Aí também no TikTok. Tava bem falando, mano. Entrei também pro TikTok, tenho o YouTube também, que às vezes eu faço série, né? Muito dentro bom. da cardiologia, dentro de alimentação, de atividade física. Então, vamos seguir aí. Vamos ter vida saudável, gente. Com certeza. Levar todo mundo pra vida saudável, mudar de vida. Muito obrigado, doutora. Um abraço para todos aí, tá? Que ficaram até agora me acompanhando. Um beijo no coração de vocês.